Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem dor de cabeça só de falar em matemática? Se o assunto for estatística, então é melhor nem começar? Você acredita que aquelas aulas de cálculo da faculdade serviram só para te deixar de DP e não tem aplicação prática nenhuma no seu dia a dia como engenheiro, como profissional da indústria? Pois bem, no vídeo de hoje eu quero te contar um pouco a respeito de como a gente pode aplicar esses métodos, particularmente os métodos estatísticos, de uma forma a nos auxiliar no dia a dia industrial, em especial no dia a dia industrial da indústria do plástico, ok? E, como sempre, eu preparei uma planilha estatística bem interessante que você vai poder usar. Eu vou contar para você daqui a pouco como você pode utilizar essa planilha e você pode baixar esse material. Para isso, bastando se cadastrar na minha lista VIP. Clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa seu e-mail na página que vai se abrir e nesse endereço você vai receber uma mensagem. Entra na mensagem, clica no link que está lá dentro para efetivar o seu cadastro e você vai ter acesso ao download dessa planilha. Se você já está cadastrado na minha lista, segue o mesmo procedimento. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou no botão que está embaixo da janelinha aqui do vídeo. Deixa seu e-mail novamente para saber que é um assunto do seu interesse e você vai receber o acesso imediato ao download. Toma cuidado para ver se o meu e-mail não foi parar na caixa de spam. Eu tomo muitos cuidados, muitas ações para evitar que isso aconteça, mas eventualmente pode passar um caso ou outro. Então dá uma olhadinha lá se meu e-mail levar mais do que alguns minutos para chegar para você. Checa a sua caixa de spam para ver se ele não foi parar lá, tá? Bom, mais do que contar para você e ensinar como fazer contas, ensinar métodos estatísticos, essa não é a minha ideia, né? Você pode encontrar essa informação em um bom livro de estatística, um livro didático, realmente você pode aprender bastante a respeito disso. Tem sites com videoaulas muito interessantes, como é o caso da Khan Academy, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, onde você pode aprender a aplicar todas essas técnicas, aprender os conceitos de forma bastante divertida e bastante didática, muito tranquilo. Então, a minha ideia aqui não é ensinar estatística para você, mas sim mostrar as possibilidades, tanto na sua vida pessoal, quanto na vida profissional, particularmente na indústria do plástico, ok? Então, a gente está acostumado a ouvir estatística todo dia no nosso dia a dia, né? A gente fala em termos de estatística, então a gente fala, isso aqui na média é assim, isso aqui tem uma probabilidade de acontecer de tanto. Todos esses conceitos são conceitos estatísticos que a gente usa no nosso dia a dia, tá certo? Mas a gente acaba usando isso daí de forma corriqueira e de forma não necessariamente apropriada, não necessariamente analítica e que nos traga realmente uma informação de valor. Tá? E, na verdade, essa ferramenta matemática, a estatística, assim como muitas outras áreas, muitos outros ramos da matemática, tem uma possibilidade muito grande, mas muito grande mesmo, de nos ajudar, por exemplo, na tomada de decisões, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. E eu quero mostrar para você 3 exemplos de como a estatística pode nos ajudar a tomar decisões bastante acertadas e bastante definitivas a respeito de questões até relativamente simples do nosso dia a dia. O primeiro exemplo que eu quero mostrar para você tem a ver com uma situação que eu vivi pessoalmente. Eu levo minha filha para a escola todo dia de manhã, eu tenho 3 ou 4 opções de caminho e eu quero saber qual é o caminho mais rápido para levá-la da minha casa até a porta da escola. Para isso, ao longo dos últimos meses, eu fiz algumas medições. Mais do que confiar na opinião de um, na opinião do outro, me basear em tempos individuais. Hoje foi mais rápido eu chegar na escola, então esse caminho aqui deve ser o melhor. Enfim, mais do que me basear em dados pontuais e em opiniões não fundamentadas, eu fui lá e medi. Eu vou mostrar para você agora aí a planilha com várias e várias. Levou mais de um ano para fazer todas essas medições de tempo da porta da minha casa até a porta da escola, avaliando cada uma das alternativas de caminho. E, para minha surpresa, se você olhar aí, 3 desses caminhos que são alternativas para eu levar minha filha para a escola são praticamente, ou estatisticamente, iguais. Significa que, independente do caminho que eu escolha, dessas 3 alternativas, eu vou estar, na média, usando o mesmo tempo para me deslocar da minha casa até a escola.
Ao passo que a quarta opção, se você olhar aí, se eu tomar essa alternativa, eu tenho uma probabilidade muito maior de levar um tempo maior para chegar na escola. Então essa é uma alternativa que eu já poderia descartar logo de cara. E isso é muito interessante, porque se você olha com cuidado, algumas vezes esse próprio trajeto, essa própria alternativa número 4, oferece tempos, os tempos mais baixos que eu encontrei, são até bem condizentes com as outras alternativas de caminho, mas esse resultado é totalmente aleatório. De repente foi um dia extraordinário, um dia em que ninguém estava na rua, um feriado, e eu acabei dando sorte. O que acontece é que, na maior parte das vezes, a maior probabilidade, se eu escolher esse caminho, eu vou levar mais tempo. E com isso, então, eu consigo direcionar a minha escolha, a minha decisão para algum dos outros caminhos que estão disponíveis aí para mim. Tá? Com isso, eu posso otimizar o meu tempo, posso organizar melhor a minha agenda e tomar uma decisão que otimiza aí o meu dia a dia com base em fatos estatísticos. Isso é muito interessante. Agora, esse é um dado da minha vida pessoal. E na minha vida profissional, como é que isso pode me ajudar? Há um tempo atrás, eu ajudei um cliente a resolver um problema num processo de moldagem por injeção. A gente tinha um molde e que algumas das peças apresentavam problemas de quebra. E entre várias análises que eu fiz junto com esse cliente, eu acabei identificando que havia uma diferença significativa, uma diferença estatística no peso das peças em função da cavidade em que ela era moldada, em que cada peça era moldada. Eu vou mostrar para você agora aí na tela os dados que eu obtive. Então você vê que para cada cavidade a gente tem uma média, tem um desvio padrão, tem um valor máximo, um valor mínimo, mas ao fazer um teste estatístico nesses valores, a gente identifica que a variabilidade de pesos em uma cavidade específica, pelo menos, ela não é simplesmente aleatória. Ela existe, essa diferença de peso existe porque alguma coisa é de fato estatisticamente diferente nessa cavidade comparada com as outras. Se você olhar os testes estatísticos, eu percebo que a cavidade 1 e a cavidade 2 são bastante semelhantes. A cavidade 1 ela apresenta diferença para a cavidade 3 e para a cavidade 4, embora a cavidade 2 e a cavidade 3 tenham aí também uma semelhança bastante grande. Com isso, a gente chegou à conclusão de que existia uma diferença de peso significativa entre as diferentes cavidades desse molde, ou seja, as peças eram diferentes quando injetadas em uma cavidade ou quando originadas de outra cavidade. E isso nos guiou a fazer uma análise mais profunda no molde e a gente identificou diferenças significativas no dimensional de pontos de injeção, no dimensional de canais de alimentação e em algumas dimensões do molde. E então, esse tipo de análise nos ajudou muito a identificar a origem do problema e direcionou, inclusive, a tomada de decisão em realmente fazer modificações no molde. Por quê? Porque as diferenças não eram aleatórias, as diferenças não eram devidas ao acaso, elas eram devidas a uma real diferença presente na ferramenta. E o que permitiu a gente enxergar isso? Uma análise estatística bem feita, como essa que você pode ver. Ok? Agora, existe ainda uma técnica estatística muito pouco conhecida, mas muito interessante. Ela se chama estatística de Benford e ela foi desenvolvida, trabalhada, né? As técnicas estatísticas dessa metodologia foram desenvolvidas há muito tempo atrás por um estatístico chamado Benford, que percebeu a incidência de aparecimento dos números em função da sua posição num número composto. Então, por exemplo, se você pega um número que eu estou colocando aqui na tela para você, por exemplo, 1789, esse número tem 4 dígitos. Ele tem o primeiro dígito, que é o número 1. Ele tem o segundo dígito, que é o número 7. Ele tem o terceiro dígito, que é o número 8. E tem o quarto dígito, que é o número 9. E para cada dígito, a incidência do número 1, do número 2, do número 3 segue uma distribuição previsível quando esses números acontecem de forma não aleatória e de forma
não relacionada. Tá? Então a estatística de Benford ela faz uma previsão de uma coleção de números relacionados a um determinado assunto, qual que vai ser a incidência de números 1 no primeiro dígito, qual que vai ser a incidência de números 2 no primeiro dígito. E eu tenho essa estatística para o primeiro dígito, para o segundo, para o terceiro e para o quarto dígito. Isso é útil em que situação? Em situações, por exemplo, de auditoria. Eu vou demonstrar para você dois exemplos muito interessantes. O primeiro que eu estou colocando aqui na tela agora é de uma empresa privada e que tem os seus números divulgados aí, anualmente, os números que realmente mostram que estão seguindo a distribuição prevista. Você percebe aí a distribuição prevista para os vários algarismos, né? Para o 1, 2, 3, 4 até 9, em função da sua posição no número. Tá? Então, se ele é o primeiro dígito, o segundo dígito, o terceiro, o quarto dígito, eles seguem aí uma distribuição prevista, de acordo com a estatística de Benford, o que mostra que muito provavelmente esses números são reais, são números que apareceram naturalmente nessa empresa, na prestação de contas dessa empresa. Tá? Óbvio, como toda regra estatística, isso não significa que não existam problemas, mas que a probabilidade desses números serem reais é muito grande. Em contrapartida, eu mostro para você agora a mesma análise feita em uma coleção de números, uma coleção de dados que representa a geração de despesas o reporte de despesas em cartão de crédito de uma instituição pública que, enfim, a gente tem a desconfiança que possa ter algum problema. E note que, de fato, a distribuição aqui ela não atende aos critérios de teste estatístico para essa distribuição de Benford. Nem para o primeiro, nem para o segundo, nem para o terceiro e nem para o quarto dígito. Então, com base nessa estatística, com base nessa análise, nesses testes, muito provavelmente esses números que foram lançados e que foram publicados não são reais. Muito provavelmente esses números foram manipulados, modificados para refletir uma realidade que não existe. Então, é óbvio, como toda estatística, isso não é garantia de que existem problemas, mas no mínimo dos mínimos, quem gerou, quem publicou esses números, nos deve uma boa explicação. Essa planilha que você está vendo, que você está vendo que eu usei para fazer essas análises, é a planilha que está disponível para você fazer um download e que você pode alimentar essa planilha com números diversos, com números que ocorrem na sua vida, com números que ocorrem na sua empresa, para avaliar a validade da estatística de Benford e principalmente para avaliar a validade dos dados que você coleta. Então, uma planilha muito interessante que pode ser usada aí para auditorias, para verificar se números que são gerados naturalmente, de forma não aleatória e de forma não correlacionada, realmente podem ser considerados como válidos. Eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que tipo de insights você teve ouvindo essas possíveis aplicações, breves aplicações da estatística no dia a dia. Me manda uma mensagem, me manda um e-mail contando como você pôde aproveitar esse conteúdo do vídeo de hoje. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa gerar vídeos e artigos que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá.